Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito a possibilidade, quero agradecer a Deus, os nossos amigos espirituais, a possibilidade de hoje poder estar com todos vocês fazendo uma prece. Vocês me ouvem bem? Sim, Hoje nós vamos estudar um trechinho de Emmanuel e eu queria fazer alguns comentários sobre a obra Roteiro. E queria dizer que é impossível, eu acho, dentro da nossa limitação material e no nosso momento espiritual, entender tudo o que Emmanuel traz nessa obra. Então, é por isso que a gente precisa de estudo conjunto mesmo, de estarmos em mais pessoas, né? Mais espíritos encarnados e desencarnados para compreender, porque são mensagens do plano espiritual. Então, trazer, simplificar essa mensagem para a limitação do nosso entendimento não é uma coisa fácil. Eu queria começar. Eu vou contar a historinha, né? Por que eu vou falar sobre esse tema hoje? Uma vez me convidaram para fazer um seminário em Barretos. André, vem aqui fazer um seminário de um dia. Ah, vou fazer um seminário de 8 horas. E aí eu pensei, assim, eu gosto muito do livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida, e eu falei, eu vou fazer Pensamento e Vida de jeito nenhum, porque é difícil demais, não vou não. Aí eu vi esse livrinho pequenininho, menor que o Pensamento e Vida, roteiro, eu falei, eu vou falar do roteiro, mas eu não tinha estudado roteiro ainda. E aí eu comecei a estudar, e eu parei no prefácio até hoje, tal a densidade do prefácio e a profundidade da mensagem. Então, eu comecei pelo título roteiro, né? Roteiro. E queria refletir sobre o título. Tudo que a gente faz na vida tem um roteiro. Tudo, 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 tudo. A gente tem um roteiro para arrumar a cama, para desarrumar a cama. Se a gente quer uma cama aquecida, a gente tem o jeito certo de colocar o cobertor. A gente tem o cobertor certo para a temperatura. A gente tem a temperatura certa para fazer uma polenta, né? Eu via que a minha mãe fazia polenta, gente, era água, sal, um pouquinho de óleo, fubá. O que pode ser mais fácil do que fazer polenta? Vai fazer. Em pelota, tem o tempo certo de mexer, tem a panela certa para fazer, tem a quantidade certa de água, tem a quantidade certa de fubá, tem a quantidade certa de sal. Tudo na vida. E isso chama roteiro, receita, material e método, tudo tem um roteiro. As coisas mais simples têm um roteiro. O meu trabalho, eu trabalho com coisas assim que são consideradas complicadas, né? A gente faz pesquisa, faz teses, faz dissertações, né? Quando a gente faz uma tese, o aluno e o orientador escreve o título da tese mais ou menos assim umas 800 vezes, escreve o título e o orientador corrige e pensa de novo. E aí quando a gente apresenta essa tese para alguém, a primeira coisa que eles falam é o título. Aí Emmanuel e Chico colocam uma palavra, roteiro, e o título é perfeito. Uma palavra fala tudo. Então, quando a gente começa a estudar esse livro, a gente pensa assim, ó, o título tem uma palavra e fala tudo. Não é para a gente passar rapidinho na capa. A roteiro, já. O que quer dizer roteiro? O que quer dizer roteiro? Daí a gente vai no dicionário, né, da língua portuguesa e a gente vê que roteiro é caminho, é direção, é forma de fazer, é metodologia. Então, a palavra roteiro, ela tem um monte de significados. E tinha que ser como Emmanuel, porque Emmanuel, ele Emmanuel é um espírito muito evoluído, né? Que reencarnou muitas vezes e aprendeu muito. E aí, quando a gente aprende muito uma coisa, a gente consegue simplificar. Quando eu estava na faculdade, eu
um professor me falou assim, André, se você quiser aprender uma coisa, você estude essa coisa a ponto de você explicar essa coisa para uma pessoa de 6 anos. Então, Emmanuel, ele estudou tanto nas suas vidas, no plano espiritual, nas suas reencarnações, que ele usa uma palavra que tem uma abrangência imensa, que a gente vai entender essa palavra em função do adiantamento que a gente está. É por isso, assim, que como a gente demora tanto tempo para evoluir, né, e se adiantar aqui nessa encarnação, eu não consigo sair do prefácio do livro. Cada dia a gente entende uma coisa. Então, eu gostaria de dizer também que Chico e Emmanuel, nas suas mais de 500 obras, não fez isso no título de uma obra, fez isso no título de todas as obras. Quando eu pego uma obra, por exemplo, e leio o título Alma e Coração, é o título de uma obra, Alma e Coração. Olha a profundidade, ele vai falar da alma, vai falar do coração. Quando eu pego um título chamado Pensamento e Vida, se eu coloco um acento no E, vai ficar Pensamento é Vida. Quando eu pego uma obra do Chico escrita Pronto Socorro. Outra coisa, quando a gente vê que nas obras cada capítulo tem uma página e meia, isso é um símbolo. Tem uma página e meia, não sai correndo. Porque às vezes quando a gente começa a ler um livro, a gente quer acabar, e deixa eu acabar pelo menos esse capítulo, e vai lendo, 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 lendo. Na obra de Emmanuel, um capítulo tem uma página e meia, ou seja, tem muita coisa aí. Para aí nesse capítulo e se debruça as palavras. E hoje é o que a gente vai fazer no prefácio do livro Roteiro, que se chama Definindo Rumos. Ou seja, se a gente vai ler uma obra que se chama Roteiro, nada melhor do que antes saber definindo rumos, porque um mapa, um roteiro, ele não serve para todo mundo. Ele só serve para quem está procurando. Então, hoje eu estou em Santa Rosa de Viterbo e vou para Ribeirão Preto mais tarde. Não adianta eu pegar o mapa de Cajuru. Não adianta eu pegar o mapa de Botucatu, se eu quero ir para Ribeirão Preto. Então, Emmanuel, antes que a gente comece a ler esse mapa de paz, mapa de como conduzir a nossa vida espiritual, antes de eu ler o roteiro, Emmanuel faz um chamamento no prefácio e pergunta assim: você já definiu o seu rumo? Você sabe aonde você quer chegar? E na leitura do prefácio, assim, a primeira vez que eu li, eu entendi que Emmanuel falou o seguinte: olha, se você não definiu o seu rumo, guarda o livro, porque não adianta, não é teu momento. Então, ele é uma provocação, né? Você já definiu o seu rumo? Se você não definiu o seu rumo, o que está escrito aqui não te serve. Onde você quer chegar? Então, quando a gente já lê definindo rumos, a gente se pergunta: será que eu já defini meu rumo? E existe uma grande complexidade na definição do rumo quanto mais velho a gente vai ficando aqui na Terra. Porque quando a gente é criança, quem define o nosso rumo são os nossos pais. Vai fazer prezinho, vai fazer pré-escola, vai estudar tal coisa, vai ler tal livro, vai estudar na escola tal. Então, a gente, na nossa infância, os nossos pais vão definindo nossos rumos. Na adolescência, a gente tem influência de mestres, de professores, nossos pais continuam nos ajudando a definir um rumo. E quando a gente vai chegando na vida adulta, como é que a gente faz sem pai? Se a gente não entende o quanto antes possível que, além dos nossos pais de vida física, dos nossos professores, existe um pai celeste, fica muito difícil. Fica muito difícil. Fica muito difícil conduzir a vida por nossas próprias pernas, sem a ideia de que existe um grande gerenciador, um governador do planeta. Nesse contexto, seja ele qual for, seja a religião qual for, e aí a gente pode falar um minuto do aspecto de saúde.
Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela entende que a espiritualidade, ela faz parte do contexto de saúde, que uma pessoa que não desenvolve outras condições que não a material, você vai na academia, você toma todas as vitaminas, os complexos vitamínicos, você come tudo que você tem que comer. Se você não tem um acompanhamento e um desenvolvimento da sua vida espiritual, você não é considerado uma pessoa saudável. E a nossa geração, ela passa por isso, né? A nossa geração observa isso. Então, nós que temos contato com muitas pessoas, se quando a gente fala com alguém que não estuda nada da parte espiritual, seja a religião que for, seja a área que for, a gente nota que é uma pessoa que tem mais dificuldade para viver. E alguém que pode estar ouvindo essa live é, pode pensar assim: olha lá, o pessoal religioso está falando que a gente precisa de um entorpecente, né? Precisa acreditar em alguma coisa. Não, não sou eu que estou falando. A Organização Mundial de Saúde reconhece isso. Hoje, todas as faculdades de medicina do Brasil, obrigatoriamente, isso faz parte do plano de metas e do projeto político-pedagógico de todas as universidades, que o contexto da espiritualidade ele tem que ser estudado, ele tem que ser abordado nos pacientes, ele tem que ser respeitado nos pacientes. Então, o médico pode se dizer ateu, ele pode se dizer ateu, mas dentro do contexto da medicina, ele tem que considerar o aspecto de espiritualidade do seu paciente. Então, isso é uma coisa. Eu sei que isso é tema para outro seminário, mas isso é uma coisa a ser considerada do ponto de vista de saúde e espiritualidade. E voltando no definindo rumos, né? Emmanuel começa assim, ó, em verdade, meu amigo. Então ele fala verdade, a palavra verdade, e nos chama de amigo. Olha, meu amigo, em verdade, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. Nós aqui que estamos estudando o Espiritismo, o que nós éramos, vamos considerar nós que não nascemos em berço espírita. Eu não nasci em berço espírita. Nasci num berço religioso, mas não era berço espírita. Então, vamos nos considerar, antes de ter conhecido a doutrina espírita, como é que a gente era? Quais foram as renovações mentais que nos aconteceram depois que a gente começou a estudar um pouquinho da doutrina espírita e a gente teve uma renovação mental? Teve. A renovação mental de compreender que toda ação tem uma reação, de compreender por que as pessoas estão, né, na nossa vida. E ele fala assim: o fenômeno espiritual modificou as nossas convicções. Muitas pessoas tiveram acesso a fenômenos. Que são esses fenômenos? Fenômenos de materialização, fenômenos de ver espíritos, de ouvir espíritos, fenômenos mediúnicos. Eu não tive acesso a fenômenos, eu nunca vi um fenômeno de materialização, eu nunca vi um espírito, eu nunca ouvi um espírito. Eu sei pela teoria que todo mundo tem mediunidade, então nossas intuições são pequenos lapsos de mediunidade quando nós não temos a mediunidade ostensiva. Eu sei disso. Mas a filosofia por si só me convenceu a tornar-me espírita. Independente de ter mediunidade, independente de ver espíritos, independente de ver fenômenos de materialização. Muitos de nós somos espíritas pela convicção. E por quê? Porque as conclusões filosóficas alteraram a nossa visão de mundo. Verdade ou mentira? Verdade. As conclusões filosóficas que a gente tira muda a nossa convicção. Admites agora a imortalidade do ser. Verdade ou mentira? Verdade. A imortalidade do ser. E eu gosto sempre de contar a história de uma pessoa espírita que não sabe que é espírita. Vocês conhecem alguém espírita que não sabe que é? Minha mãe tem 89 anos. Ela é espírita, mas ela não sabe. Ela não sabe que ela é espírita. Porque ela fala assim: nossa, eu acho bonito essas coisas que você fala, mas não acredito em nada. Eu assim: mãe, você não acredita? Eu disse, não, não acredito. Ela falou assim: mãe, o que a senhora acha que acontece com a gente quando a gente morre? Daí ela fala assim: eu acho assim, que é igual um cachorro, sabe? Assim, quando morre, morre e acabou. Eu disse, mãe, mas quem que falou para a senhora que o cachorro morre e acabou? Eu acho que é assim. Mas por que a minha mãe é espírita?
porque ela é uma pessoa tão boa, ela pratica o cristianismo na sua raiz mais sutil, que ela não precisa de doutrina espírita. Ela não precisa acreditar em espírito, ela não precisa. Ela pratica o espiritismo, ela é uma espírita verdadeira, sem precisar dizer que é espírita, sem precisar estudar. Ela tem uma bondade intrínseca. E aí eu falo para ela que ela é espírita, mas ela não sabe ainda. E aí ela fala aqui, Emmanuel. Então, Emmanuel fala que a gente foi transformado, que a gente admite a imortalidade, que esse conhecimento espiritual modificou a gente. Mas ele fala assim, ó, mas se essa transformação da inteligência, ou seja, o conhecimento espiritual, transforma a nossa inteligência, o que é inteligências? Qual que é o sentido de inteligências? Inteligência, aqui, ele diz do ponto de vista que quando a gente adquire um conhecimento e o aplica, a gente tem uma atitude de inteligência. Por exemplo, eu deixar a luz acesa o tempo todo vai gastar tanta energia e eu vou pagar mais no fim do mês. Isso não é uma atitude inteligente. Uma pessoa que não sabe que deixar a luz acesa o tempo todo, ela vai ter um maior gasto ambiental, vai ter que pagar mais, ela não usufrui desse conhecimento. Quando ela usufrui do conhecimento, ela tem uma atitude inteligente. Então, Emmanuel fala: se a transformação da inteligência, ou seja, se esse conhecimento que a gente tem, que transformou a nossa inteligência, não reergue o nosso coração para o aperfeiçoamento íntimo, se esse princípio não te faz uma pessoa melhor frente aos irmãos de humanidade, para que serve esse conhecimento? Então, por exemplo, se a gente sabe que deixar a luz acesa sem necessidade, a gente vai gastar mais, se a gente não muda, para que serve esse conhecimento? Então, se o conhecimento espiritual que a gente tem não faz a gente mudar, para que serve? É nesse contexto que ele está falando, olha, define teu rumo. E ele diz o seguinte, ó, se a cultura que você está adquirindo, porque cada obra que a gente lê muda o nosso contexto cultural. Gente, ontem eu estava numa palestra, eu falei assim, quantos são os 5 romances históricos de Emmanuel? Quantos são? São 5. Romances históricos de Emmanuel são 5. São romances históricos que rendem estudos, obras e obras, conhecimentos que convergem para o conhecimento científico agora, com todos os equipamentos que os historiadores, que os antropólogos têm, que agora os antropólogos têm recursos que na época de Chico não tinha, né? A gente tem recurso que Chico não tinha. Chico não tinha uma biblioteca para escrever desse jeito. Ele diz que essas obras, elas nos mudam culturalmente. Então, se essa cultura não eleva o nosso caráter, o que a gente faz do tesouro intelectual que a vida nos confia? Gente, tesouro intelectual que a vida nos confia. Tesouro. Emmanuel chama essa obra de tesouro. A gente tem noção do que significa a palavra tesouro? Riqueza, mudança de vida. Eu pergunto a vocês, quem nunca jogou na loteria, quem nunca fez uma fezinha? Ah, nunca joguei, quem nunca fez um bolão de loteria para ter um tesouro? Quem nunca fez uma rifa? Quem nunca comprou um número de rifa? Ah, vou comprar rifa só para ajudar. Mentira, compra para ajudar, mas se ganhar, ótimo. É ou não é? Quem que nunca fez uma hora extra para aumentar o tesouro? Quem nunca prestou um concurso diferente para melhorar a vida? Quem nunca estudou uma coisa a mais para poder aumentar o tesouro material? Quem nunca economizou alguma coisa para aumentar o tesouro? Então, Emmanuel chama a obra de tesouro intelectual. A gente se investe em faculdades, investe em cursos para aumentar um tesouro intelectual. Porque a gente pensa até agora que o tesouro é só matéria. E tesouro, na verdade, não é a nossa saúde. Quanto mais velho a gente fica, a gente não vai percebendo o quanto que a saúde é um tesouro.
A Organização Mundial de Saúde falou que espiritualmente a gente tem que se desenvolver. Então, o tesouro espiritual está aqui. Então, Emmanuel, à época de 1952, que esse livro foi escrito em 1952, ele já estava conectado nas normas da Organização Mundial de Saúde hoje. Aliás, ele está muito adiante. Nós aqui estamos atrasados. 60 anos, né? Nós estamos atrasados 70 anos do que o Emmanuel já dizia aqui. E aí Emmanuel fala assim, não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. Que intercâmbio? O intercâmbio intelectual da espiritualidade, mandar uma obra para a gente, escrita roteiro, só por um capricho. Um capricho. Que capricho? Espíritos, manda aí para mim um roteiro, o que eu tenho que fazer? Da espiritualidade manda e a gente não faz. Porque isso é uma outra coisa do espírito encarnado, né? Um desejo superior de ter uma ajudinha invisível do oculto para a gente melhorar a nossa vida, né? Então, na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente reza isso de uma maneira muito sem pensar. Porque a gente diz, seja feita a vossa vontade, mas no fundo, lá no fundo, a gente quer que vontade? A minha. Oh, Deus, faz aí minha vontade, assim na terra como no céu, né? Então, e tá tudo bem, porque nós somos humanos. Isso não é um pecado absoluto. Nós estamos à procura, a caminho da luz, nós queremos compreender as frases, né? E aí ele fala, não vale esse intercâmbio de te dar um roteiro só por um capricho. E aí ele fala assim, gente, eu não acabei uma página ainda desse livrinho. Olha a profundidade. Ele fala assim, a expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. O que é uma expressão gritante do intelectual, do inabitual? Gente, é habitual a gente ter um espírito falando para a gente, vira aqui, faz aqui, o dia inteiro um espírito falando isso para a gente entendendo. Isso é habitual? Não, não é habitual. Mas uma obra dessa chamada roteiro, que diz qual é o caminho, é uma obra gritante do que não é habitual. A espiritualidade foge do que é hábito e traz das esferas superiores uma obra chamada roteiro. Ele diz, Emmanuel diz, se você não estiver atento, se você não definir seu rumo, isso aqui que é uma coisa gritante do que não é habitual, isso é uma obra gritante, ela pode estar vazia de substância. Por quê? Porque não vai servir para você. É um mapa que não serve para gente. Se a gente não sabe para onde ir, se a gente não quer modificação nenhuma, se a gente não quer nada de diferente, para que a obra não serve, né? E, gente, quando eu falo assim, eu falo para mim, viu? Então, quando eu falo a gente, é a gente mesmo, né? Então, para que eu vou ter uma obra dessa, gritante do inabitual, se eu não estou disposta a modificar? E aí ele fala assim, né? Fala que a gente tem que manter calma. Eu vou mudar a história aqui totalmente. Imagina que a gente quebra um pedacinho do dente. Quebrei um pedacinho, caí, bati, quebrei um pedacinho do dente. Ligo pro dentista e fala pro dentista assim, rapidinho, conserta. Quebrei um pedacinho do dente rapidinho. Conserta para rapidinho, 10 minutinhos você faz. Gente que não é dentista, fala dentista rapidinho. Aí chega lá, o dentista quer saber que remédio que a gente toma, se a gente tem alergia, sem olhar para o nosso dente. Ele quer saber a nossa pressão arterial, se a gente já fez cirurgia. A gente tá doido para mostrar o pedacinho do dente e não quer falar. Se a gente já teve alergia, que doenças já teve na nossa família, né? E o dentista vai seguindo um roteiro. Que remédio que a gente toma? Quando a gente fez cirurgia, a gente passou mal. Quantos filhos a gente tem? A gente só quer nascer um pedacinho do dente. Depois de meia hora perguntando tudo isso pra gente, a gente não sabe por que ele está perguntando. Ele pede pra gente abrir a boca e começa a olhar os dentes do fundo e começa a falar dos dentes do fundo, a gente só quebrou um pedacinho do dente da frente. Ele pede pra gente levantar a língua para ver se não tem nenhuma lesão. Ele acha uma manchinha na nossa língua e fala: o que é isso, senhora? E a gente só quer o dentinho da frente.
Quando ele chega no dente da frente, ele pede uma radiografia. A gente não quer saber disso, mas a gente faz radiografia. Ele chega à conclusão que quebrou a raiz. Vai ter que ou tratar canal, ou vai ter que pôr um implante. A gente só quer. É assim que a gente faz com Deus. A gente quer o nosso desejo. E Deus está vendo todo. O dentista está vendo todo. Ele está vendo se a gente tem uma alergia, porque às vezes só a luva que ele vai encostar na gente, a gente é alérgico, aquele látex. Ele não pode olhar na gente com a luva, porque a gente é alérgico. Então, o dentista está seguindo um roteiro que, se ele furar o roteiro, ele vai fazer um tratamento errado. Eu estou falando de dentista, mas sim tudo. O mecânico do nosso carro, a gente fala, ó, o meu carro começou a acender uma luz aqui por telefone, como é que eu faço para apagar a luz? A gente tem que levar o carro na oficina, a gente quer que o mecânico fala por telefone, já apaga a luz. O motor está fundindo. A gente só quer que aquela luz apague. Deus vê o todo. É por isso que ele não dá as coisas que a gente pede. Quantas vezes, né? A gente pede uma coisa que depois de 40 anos a gente fala, Deus, obrigada pelo livramento. Todo mundo passou uma coisa assim, né? Então, Deus é o criador do universo e às vezes a gente quer uma coisa ou a gente está passando por um problema muito grande e a gente faz uma tempestade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Emmanuel fala assim, a ventania impetuosa, ela varre o solo com alarido e ela gera um deserto. Enquanto o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, lares e rebanhos. Então a prece, ela tem que ser feita a prece de todo dia, com calma. E quando a gente se desespera, porque é normal a gente ser surpreendido por uma situação desesperadora. Normal. É normal a gente ser surpreendido. Mas a gente tem que esperar e orar. E aí ele fala uma coisa assim, ó, se procura contatos com o plano espiritual, recorda que o corpo não nos santifica. Isso eu acho incrível. Eu acho incrível porque, assim, quando a gente não tem o hábito da prece, e a gente quer que Deus resolva as coisas pra gente de imediato, a gente pede para todo canto. Então, por exemplo, se eu desencarnar hoje ou amanhã, eu espero que não aconteça, que eu não estou com pressa. Mas imagine, se eu desencarnar hoje ou amanhã, eu continuo sendo Andréia, eu continuo, não vai mudar nada. Eu não vou virar uma santa capaz de interceder, eu vou precisar de oração. Porque a gente não se transforma de uma hora para outra, nem aqui nem lá. Eu assisti outro dia um trechinho do. Sabe aquele costureiro Clodovil? Ele disse que a mãe dele morreu e ele foi no Chico. E o Chico perguntou para ele: Meu filho, o que você quer aqui? Daí o Clodovil falou para ele: Ah, Chico, minha mãe morreu faz um mês, eu queria tanto saber notícias dela. E o Chico virou para ela e falou assim: Meu filho, nem ela sabe onde ela está. E falou assim para o Clodovil: Aqui não é uma agência telefônica, não. Mas o Clodovil fala com amor, assim, sabe? Fala assim que ele foi muito amoroso na fala. Eu imagino o Chico falando. Então, isso me retorna essa frase aqui, ó. A morte do corpo não nos santifica de imediato. Além do túmulo, há sábios e há ignorantes. Há justos e há injustos. Há corações no céu e há corações na terra, no inferno purgatorial. Então, cuidado com o que você pede, cuidado para quem você pede. E principalmente cuidado o que você pede. Porque se eu pedir para a Thelma, se eu pedir para a Marli, nossa, eu tô com raiva da Marli, tomara que a Marli tenha uma dor de barriga. Não vou pedir isso nunca, viu, Marli? Viu, Thelma? Não vou pedir isso nunca. Mas imagina que eu peça. Jesus vai me atender?
Os espíritos que estão no bem vão atender um pedido para o mal? Não, mas é possível que o meu pedido seja atendido. Não exatamente do jeito que eu estou pedindo. O que Emmanuel diz aqui é que nós fazemos conexões no roteiro da nossa vida. Quando a gente escolhe o caminho, a gente faz conexões. Todas as nossas preces serão respondidas. A gente só tem que ter cuidado para quem a gente pede. Então, ele fala assim: Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante mais além. E ele diz simplesmente: não se afastes dele. E essa frase que tem 4 palavras, não te afastes dele, significa muito. Como é que eu não vou me afastar de Jesus? O que eu tenho que fazer para não me afastar de Jesus? Tem que conhecer Jesus. A gente não se afasta do que a gente conhece. A minha mãe precisava comprar óleo para fazer comida. E ela falou assim: não compra de tal marca, nem de tal marca, nem de tal marca. Por quê? Porque ela conhece. Ela pediu para eu comprar a marca de óleo que ela conhecia. Então eu vou no roteiro do mercado e compro o óleo que ela conhece. Se eu não conheço Jesus, como é que eu posso ficar próximo dele? Se eu não entro em contato com Jesus, como é que eu posso ficar próximo dele? Outro dia eu vi também outra coisa na internet que valeu a pena. Raramente a gente acha umas coisas assim, né, que vale a pena, se a gente não tem roteiro na internet. Eu achei um negócio que valeu a pena. Tinha uma pessoa que perguntava assim na rua, entrevistando: você prefere 1 milhão ou assim? O que você escolhe da tua vida? 1 milhão ou 5 minutos com Jesus? 1 milhão ou 5 minutos com Jesus? E aí a primeira pessoa que ele perguntou falou assim: prefiro 1 milhão. Eu disse: nossa, mas você prefere 1 milhão a estar 5 minutos com Jesus? Aí ele falou assim: eu posso estar com Jesus só o que eu quiser, é só chamar. Eu quero 1 milhão. Porque eu não preciso escolher entre 1 milhão e ficar 5 minutos com Jesus. Eu posso estar com Jesus. Eu achei isso genial. Porque eu ia pensar assim: nossa, 5 minutos com Jesus, esquecendo que eu posso estar com Jesus a hora que eu quiser. Então, rapaz, eu disse: não, me dá 1 milhão aí, porque com Jesus eu já estou. E aí tem um pedacinho do livro Nosso Lar, onde a mãe de André Luiz aparece para ele um pouquinho. Aparece para ele um pouquinho. E ele chora, né? Porque diz: ai, mãe, já vai, né? Quando a gente pensa: gente, se eu pudesse estar com meu pai, né, mais um pouquinho, meu pai já desencarnou. E aí, nesse trecho do livro, né, Nosso Lar, é tão lindo, porque a mãe de André Luiz fala assim: meu filho, se quiser estar comigo, é só pensar. É só pensar. Então, como é que a gente não se afasta de Jesus? Eu fico emocionada quando eu penso nisso, porque se eu pensar em Jesus, eu não me afasto dele. Se eu pensar, eu não me afasto dele. E aí, andando um pouquinho lá para o meio do livro roteiro, fugindo um pouquinho do prefácio do livro, né? No capítulo do livro roteiro que se chama Ante a Vida Mental, tem um parágrafo que fala assim, ó: a mente é um manancial vivo de energias criadoras. A nossa mente é um manancial vivo, vivo, gente, vivo. O pensamento é uma substância, é uma coisa mensurável. O pensamento é uma coisa viva. E fala assim, ó: encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de diversos andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem e que se neutralizam. Então, eu vou tirar um dia de caridade, né? Eu vou tirar um dia de caridade e eu vou fazer o bem. Eu só estou pensando coisa ruim. Ações e pensamentos que se neutralizam, que se repelem.
o que se aproxima. Então, quando Emmanuel fala aqui no prefácio, Jesus é nosso modo, é nosso guia divino para a conquista santificante. Nós não estamos aqui para conquistar coisas que a gente considera santificantes, que melhorem a nossa vida, que nos conduzam a um bom caminho. Então, não te afastes dele, não tem como a gente se aproximar de Jesus se a gente não está conversando dele, não está falando sobre ele. Então, nessa manhã, nós estamos aqui nos aproximando dele. E ele falou tanto sobre isso. Ele falou: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Por isso que essas reuniões dominicais, reuniões presenciais, reuniões diárias, lives, tudo que vai falar de Jesus. Gente, e vamos falar a verdade. Outras religiões também falam bem de Jesus. Toda busca sincera por Jesus, ela deve ser preservada. E ele fala assim, ó, registrará as sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores, ouvirá as vozes amigas que te lisonjarão a personalidade, escutará as novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade. E aqui ele fala dos ambientes religiosos também. Que a gente vai escutar tanta coisa bonita, tanta coisa que vai nos exaltar, né? Mas se não tiver vazia de Jesus, não serve para nada. Pessoas que nos elogiam, que nos deixam lisonjeados, né? Que falam, nossa, Jesus te ama, mas a gente entende o que é esse Jesus. Então, só no evangelho vivido é que nós vamos reestruturar a nossa individualidade. Então, não adianta escutar. A gente tem que estudar e tem que viver. Ele retoma aqui a primeira página, onde ele fala que não vale o intercâmbio pelo capricho. Então, não vale muito a gente participar de tudo isso e não mudar nada, nadinha, nadinha, nadinha. E sabe, o nadinha de Deus é muito, sabe? Um pouquinho de Deus é muito. Então, a gente pensava, né? Puxa vida, eu posso começar a mudar. O que eu posso começar a mudar? Que não depende de ninguém. Eu posso mudar o meu pensamento. Precisa mudar tudo de uma vez? Se a gente, tudo que a gente quer mudar de uma vez não dá certo. É igual regime, né? Eu entendo bem de regime, por conta do efeito sanfona. Não, eu achei um regime milagroso que eu vou emagrecer 10 quilos num mês. No outro eu vou engordar 20. Porque eu só fiz uma coisa ventania, sem aprender. É assim que a gente quer. A gente quer ir no médico, quer que ele faça um milagre para a gente. A gente quer ir no psicólogo, quer contar a nossa vida para ele, quer que ele resolva a nossa vida. Ele vai dar dica para a gente, mas quem tem que resolver é a gente. Então, essas mudanças são nossas. E o pensamento, André, eu preciso virar um santo de hoje para amanhã? Não, e nem vai, viu? Gente, Paulo, apóstolo, que já era um espírito elevadíssimo, que era um doutor da lei, que já conhecia tudo sobre a primeira revelação de Moisés. Ele precisou largar tudo e 2 anos para o deserto, largar tudo. Largar a vida dele inteira e 2 anos para o deserto fazer tapete. Para meditar. A gente consegue fazer isso? Ficar uma semana em retiro espiritual? Abandonar tudo. Abandonar emprego, abandonar tudo. Então, Paulo, que era aquele espírito, já era um espírito de alta envergadura. Demorou tanto. Nossa, vamos demorar outras encarnações, mas é bom que a gente comece agora. E uma pequena mudança, né? Por exemplo, de pensamento. A gente pode fazer um mantra. Vocês sabem o que é um mantra? Mantra. Mantra é uma palavra, eu sei pouco também o que é mantra, mas eu tenho uma ideia. Vou dividir a minha ideia com vocês. Mantra é uma palavra dada a alguma coisa que a gente faz para melhorar a nossa vibração. Então, os orientais usam muito mantra de meditação. Junto com respiração, eles fazem sons, por exemplo. E junto com esses sons, eles tentam
aumentar, mudar a vibração e mudar o pensamento, deixar a cabeça vazia. A gente tem um mantra muito legal, um mantra chamado Assim Seja. Assim Seja é um mantra. Então, como é que a gente vigia os nossos pensamentos? Jesus não falou vigiar e orar, como é que a gente vigia? Quando a gente pensa uma coisa, analisa teu pensamento, a gente pode falar assim seja? Se a gente puder, para aquele nosso pensamento falar assim seja, tá show, teu pensamento tá bom. Se a gente não puder falar assim seja, a gente inverte. Por exemplo, meu Deus, vai dar tudo errado, eu não vou ter dinheiro para pagar aquela conta, vai dar tudo errado no meu serviço. A hora que você pensa assim, você pode falar assim seja? Você não pode falar assim seja. Você não está no movimento de vigiai e orai. O que nós oramos no começo? Jesus nos proteja, Jesus nos acolhe, que dê tudo certo. E a gente terminou falando assim seja. Então, para os nossos pensamentos diários, peguemos esse exercício do assim seja. A gente pode repetir isso em tudo que a gente pensa? Se você não pode repetir assim seja para o que você está pensando, muda de pensamento. Ai, meu marido vai me deixar. Ai, eu vou perder o emprego. Eu posso falar assim seja? Ai, meu filho está doente e não vai se recuperar. Ai, minha mãe não vai se recuperar. Eu posso dizer assim seja? Então, esse pensamento não está correto. Muda ele na hora. Nem que seu pensamento seja, meu Deus, não me deixa pensar isso não. Faz pensar outra coisa, meu Deus, não me deixa pensar isso não. E aí, Emmanuel continua. Essas páginas despretensiosas, que é o livro roteiro, é um apelo à congregação de nossas forças em torno do Cristo. Tudo que está escrito aqui é um apelo ao Cristo. Então, ler esse livro vai nos fazer muito bem. É um apelo à congregação de nossas forças em torno do nosso Mestre e do nosso Senhor. E aí Emmanuel diz, sem a Boa Nova, sem Cristo, a nossa doutrina consoladora, que é o Espiritismo, provavelmente será um parque de estudos, de indagações, de discussões, de experimentos, de reuniões e assembleias de louvores e assombros, mas a felicidade não é produto de assombro. Então ele fala, a gente precisa estudar sim, e a gente precisa viver o Evangelho. E a coisa boa, né, quando eu falei, minha mãe é espírita e não sabe, é que assim, quando a gente faz bem, quando a gente pensa bem, quando a gente deseja o bem, a gente não precisa ir até o Evangelho vem até a gente. Quando a gente vive o bem, o Evangelho vem até nós. Porque o Evangelho não é a boa nova. A gente não precisa viver a boa nova. Além da minha mãe, muitos outros são espíritas sem ter conhecido o espiritismo. Busquemos, pois, agora essa é a parte mais importante. Busquemos, pois, o celeste benfeitor, a lição da mente purificada. O que é a mente purificada? A mente purificada é a mente onde todos os pensamentos eu posso dizer assim seja. Às vezes eu não vou mudar todos, mas se eu mudar um, aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem. E o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Gente, tudo que a gente procura o tempo todo é alegria perfeita. Alegria perfeita é a paz, é o bem, é o Evangelho. A gente não vai viver sem provas. Não tem jeito. Nem sem expiações. Mas a gente pode passar melhor pelas provas. Então, por exemplo, meu filho vai fazer uma prova agora. Ele pode passar bem ou ele pode passar mal. Ele estudou a lição da prova dele? Se ele não estudou a lição, ele não vai passar bem. Se ele estudou a lição, ele vai passar bem pela prova. E as nossas lições? As nossas lições estão nas obras. E nós somos um povo muito maravilhoso e muito abençoado. Somos a pátria do Evangelho, porque nós temos as obras em português. E outra coisa, além das obras estarem em português, nós temos nos mais de 500 livros
Chico desencarnou com mais de 400 livros escritos. Depois da sua desencarnação, acho que eu ouvi um autor falando, eu não tenho certeza disso, mas eu ouvi um autor falando que tem quase 400. 10.000 cartas consoladoras registradas, que estão arquivadas, 10.000 cartas, fora as que se perderam. E eu estou falando só do Chico, né? Só do Chico. Porque Jesus foi generoso com missionários. Nós temos muitos missionários. Muitos. A pessoa que desenvolveu esse formato de reunião, que nem era espírita, que nem era religioso, mas que desenvolveu o computador, que desenvolve a internet, que permite que a gente use a internet para o bem, é um missionário. Então, nós tivemos muitos missionários. E assim, eu encerro essa discussão pedindo que durante a semana a gente coloque na nossa rotina esse hábito de pensar e parar. Eu posso falar assim seja para o que eu estou pensando? Se eu puder falar assim seja, dá um sorriso, porque está certo, está no caminho do bem. Jesus não quer que a gente fique recitando o que ele falou, repetindo o que ele falou. Jesus quer que a gente viva o que ele falou. Ele falou coisas simples. Amai uns aos outros. Amar. Outro dia eu falei uma coisa, eles riram de mim na palestra, que eu falei assim: as pessoas no trânsito me xingam muito, sabe? Eu não sei por quê, mas me xingam muito, né? Meu filho sabe, meu filho diz que eu dirijo mal. E as pessoas no trânsito, elas me xingam. Eu abaixo o vidro e falo assim: eu também te amo. Eu vejo que ela está xingando. Mas quando eu respondo, eu falo assim: eu te amo também. A pessoa até dá risada: eu te amo também, eu te amo. Às vezes, assim, as pessoas ficam no semáforo pedindo as coisas, eu sempre tenho comida. Pacote de bolacha, pacote de biscoito. Mas eu dou um pacote de bolacha e falo assim: eu te amo. Te amo. E sabe o que eles me falam? Eu também te amo. E eles falam para mim que me amam. E aí eu fico pensando assim: meu Deus, eu abri o vidro para dar alguma coisa que eu ganhei. Então, se tudo que a gente pensar, ou se alguma coisa do dia que a gente pensar, a gente puder dizer, assim seja. Então, meus irmãos, que Jesus nos acolha, que Jesus conduza a nossa semana, que Jesus nos abençoe, que Jesus dê forças a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, porque estando ou não ligados nessa reunião dominical, estando ou não ligados nessa reunião, a nossa união é uma congregação a Jesus para que todos os espíritos possam ser acolhidos. Que enquanto tiver uma pessoa infeliz, a gente também não vai estar completamente feliz. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo a todos. Obrigada a todos que me acolheram nessa manhã.